Meus caros, vamos falar sobre ponto flutuante. Ponto flutuante é um padrão de escrita binária para representarmos números de uma forma mais eficiente. Existe o ponto fixo, que nós já falamos sobre ele, tem outro vídeo falando sobre ele. Vou deixar o link aí sobre o ponto fixo. Mas ponto fixo não é muito eficiente. A mesma coisa acontece em decimal, tá? Para a gente entender aqui, vamos pensar o seguinte. Vamos imaginar que eu tenha um número, o número 0,000000002, tá? Bom, o papel, ou no caso aqui a tela do computador comigo escrevendo, eu não tenho um registro específico para salvar essa informação. Eu poderia continuar escrevendo zeros aqui para escrever um número muito, muito, muito pequeno. De qualquer forma, isso não é eficiente. Eu canso a minha mão escrevendo esse número. Eu escrevi aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dígitos após a vírgula, tá? Então aqui, na verdade, eu poderia escrever isso aqui de uma forma mais eficiente usando notação científica, tá? Onde eu botaria isso aqui, 2 vezes 10, tá? Elevado a quanto? Lembrando que eu tô jogando a vírgula para cá agora. Então, quantas casas da vírgula deslocou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, elevado a menos 9 aqui, ó. Menos 9, tá? Perceba que com poucos dígitos agora, eu escrevi a mesma informação. Então, aqui eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dígitos e mais a vírgula. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 dígitos, tá? Mais o sinal de multiplicação e o sinal de menos aqui, porque o expoente é negativo. Mas o sinal de multiplicação e o sinal de menos aí, em binário, a gente acaba codificando isso de uma forma que a gente ainda melhora mais a eficiência de representação. Então, basicamente, a ideia do ponto flutuante é fazer a mesma coisa da notação científica em binário. É claro que em binário a base não é 10, a base é 2, então isso vai ter algumas implicações. Ah, e aí a gente consegue trabalhar com um alto dynamic range, que a gente fala, ou seja, eu consigo colocar números pequenos e números muito grandes representados do mesmo jeito. Então, se eu fosse colocar aqui agora um número grande, ó, sei lá, 2 bilhões. 1, 2, 3 milhão, 1, 2, 3 bilhão. Então eu posso fazer simplesmente 2 vezes 10 a nona, tá? Também é bem mais eficiente a gente escrever os números dessa forma. Então aqui, perceba, a representação fica muito parecida, né? Com exceção do número aqui, que vai basicamente indicar a posição que vai ficar a minha vírgula, tá bom? Então, existe um padrão para isso, que é o padrão I3E754. Então, ele foi criado um padrão para que todos os fabricantes de hardware que tenham hardware trabalhando com ponto flutuante usem a mesma notação e aí facilitar todo o ecossistema, né, de compiladores, softwares, etc, etc. Bom, então ele foi definido pelo Instituto de Engenheiros Eletricistas, foi adotado em 1985 e define as regras, tá? De como que a gente vai trabalhar. Então, no padrão I3E754 temos a precisão simples, 32 bits, 1 bit de sinal, 8 bits de expoente, 23 bits de mantissa, organizados dessa forma aqui, do mais significativo para o menor, para o menos significativo. Há 1 bit de sinal, então o número ele não é representado em complemento de 2, há realmente 1 bit de sinal. E temos também o padrão de 64 bits. Atualmente temos outros padrões aí, porque já tem arquiteturas computacionais que trabalham com 128, 256 bits.
O que muda, basicamente, é só a quantidade de bits para representar cada campo. Bom, para o sinal só é necessário um bit, então vai ser sempre um bit apenas. Depois agora eu tenho na precisão dupla 11 bits para representar o expoente e 52 bits para representar a mantissa. Como que temos a representação então? Temos o bit de sinal, tá? Temos um bit de sinal, temos a mantissa e temos o expoente. A base a gente não precisa guardar dentro do computador, dentro de um registro de uma memória. Por quê? Porque a base é 2, já se sabe disso. Tá? Então a gente omite isso, por isso que a gente só tem os campos expoente, mantissa e sinal. Então, bit de sinal 0 significa o número positivo e 1 significa o número negativo. M é a mantissa, parte fracionária. 2 é a base e E é o expoente. Então, vamos ver como que a gente converteria um número para o I3E754. Primeiro, vamos fazer de 32 bits. Então, vamos imaginar o número 9,5. Tá? Então, o 9,5 aqui ele está descrito em binário de ponto fixo. Só lembrando que esse cara aqui, né, ele tem o peso 2 elevado a menos 1. Esse aqui tem o peso 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2 e 2 elevado a 3. De forma que eu tenho, então, o número 1 mais 8, 9, e aqui 2 elevado a menos 1 é meio, então eu tenho o número 9,5. Tá certo? Como que a gente vai representar, então, em I3E754? Então, o procedimento é esse, ó. Eu vou deslocar a vírgula até o último 1 mais significativo. No caso, a gente tem esse 1 aqui, é o mais significativo. Então, eu vou deslocar a vírgula aqui, ó. Vai dar isso aqui, ó. Então, eu desloquei a vírgula, ó. 1, 2, 3. Desloquei a vírgula 3 posições, ó. Ela estava aqui, então ela foi 1, 2, 3. Deslocando a vírgula 3 posições, significa que o expoente vai receber o número 3. Então, o expoente aqui, ó, recebeu o número 3. Então, 2 elevado à terceira. Então, isso aqui é a mesma coisa do que eu fazer notação científica na base 10, só que aqui é na base 2. Então, eu já tenho algumas informações aqui importantes, tá? Mas primeiro a gente ainda precisa normalizar o expoente 3, tá? Na verdade, normalizar não é bem a palavra, na verdade a gente vai enviesá-lo, porque a gente vai somar a ele um bias, um offset. Então a palavra em português mais correta não é normalizar, a gente vai enviesar esse expoente. Então agora aqui a gente tem 3 mais 127, onde esse 127 faz parte do padrão. Então eu vou sempre somar o expoente que a gente obteve aqui do deslocamento da vírgula até o 1 mais significativo. Eu vou somar esse expoente, então, ou seja, quantos deslocamentos eu tive de vírgula, com 127. Nesse caso é 130. Isso daqui é o que vai ser salvo aqui, ó. Então eu vou ter 130 em binário salvo no meu expoente. Tá? Então eu teria isso daqui, 130. Tá bom? 130. Ó. Lembrando que aqui é 2 elevado a 0, aqui é 2 elevado a 1, aqui 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então aqui é 2 elevado a 7. Então 2 elevado a 7 é 128, mais 2 elevado a 1, que é 2, dá os nossos 130. E a mantissa? Então a mantissa, ó, eu vou simplesmente copiar esse cara, ó, 0011, 0011, e vou repetir zeros para a direita, quantos forem necessários, até preencher, no caso do 32 bits, os 23 bits de mantissa. Com isso, a gente fez a conversão do número 9,5 para I3E 754. Bom, e o padrão de precisão dupla, que é 64 bits? Vamos converter o mesmo número 9,5, mas agora nesse padrão de precisão dupla. Então, lembrando que 9,5 em binário, a gente tem esse cara aqui, nós já vimos antes.
Então eu vou deslocar a vírgula até o 1 mais significativo, porque a vírgula estava aqui, ó, a vírgula estava aqui, né? Então eu desloquei ela 1, 2, 3. Então isso aqui vai me dar o expoente 3. Como é que eu vou enviesar esse expoente agora? Eu vou enviesá-lo, no precisão simples eu somo com 127. No precisão dupla eu somo com 1023. Então eu vou pegar 3 mais 1023, que é igual a 1026, que é esse número aqui em binário, tá? 1026. A parte da mantiça vai ficar a mesma, 0011, então olha lá, temos o 0011 aqui, e depois eu preencho com zeros à direita, quantos forem necessários. No caso aqui eu tenho 52 bits de mantiça, então eu teria 52 bits ali, ó, na mantiça inteira. E aí eu tenho o meu número convertido na precisão dupla. Bom, a normativa do I3E754, ele define alguns valores especiais. Então, zero é definido dessa forma, menos zero é definido dessa forma. Isso aqui é diferente porque isso aqui é interessante nós termos essa definição de mais zero e menos zero para a realização de alguns algoritmos e para a representação numérica mesmo vai ser necessário. Temos o mais infinito e o menos infinito, e temos o not a number, tá? Que também é essa representação. Então, tudo isso é definido no padrão I3S754. Então, se fizermos uma FPU, né, uma Floating Point Unit, para operações aritméticas de ponto flutuante, a gente vai ter que seguir essa normativa, tá? Não vale a pena a gente desenvolver um padrão próprio, porque o nosso hardware não vai conversar com nenhum outro hardware existente.